Acontece que nem sempre é possível conviver apenas com pessoas assim. Às vezes nós temos que conviver com pessoas com uma atitude negativa, ou acreditamos que temos que conviver. O que fazer nesses casos? Bom, cada caso é um caso. Se eu estivesse conversando com você pessoalmente, eu faria várias perguntas para saber exatamente como que é o seu caso. Por exemplo, essa pessoa negativa que está falando, é uma pessoa da sua vida profissional ou é uma pessoa da sua vida pessoal? É uma pessoa que você tem uma relação simétrica, por exemplo, no trabalho seria um colega de trabalho. Na família seria um irmão, um primo, na amizade, né, o amigo e assim por diante. Né? Ou no profissional, voltando a falar, se você é um aluno, seria um colega de escola, de faculdade, seja o que for. Então, tem o mesmo nível hierárquico. Uma relação assimétrica é quando a pessoa está subordinada a você ou você está subordinada à pessoa. No caso da família, seria pai, mãe, avô, avó, tio, tia, a pessoa que está acima de você. Não que seja melhor ou pior, mas a posição da pessoa é diferente da sua. Ou filho, filha, sobrinha e assim por diante. No caso do trabalho, se você é um professor, se você é um aluno, se você é um encarregado, se você é subordinado da pessoa, seu supervisor. Então, conforme a situação, seria medidas diferentes que você teria que tomar. Mas agora nesse vídeo eu vou apresentar 3 pontos gerais que se aplicam a toda a situação. Eu também perguntaria para você qual é o grau de gravidade do caso da pessoa, até que ponto é uma pessoa que é um pouco negativa, que é muito negativa, maneira do suportável, uma pessoa que extrapola e assim por diante. São vários graus, várias situações. Mas eu vou apresentar 3 pontos aqui para você aplicar na sua situação, seja ela qual for. Primeiro, não tente ajudar quem não quer ajuda. A maior parte das pessoas não querem ajuda. Só o fato de você dar exemplo já é mais do que o suficiente, caso a pessoa realmente queira. Se a pessoa perguntar como é que você está fazendo isso diferente e tudo mais, então aí você pode dar algumas informações e se a pessoa querer mais, você dá mais informações ou orienta a pessoa como obter essas informações. Mas a maior parte das pessoas não quer fazer mudanças. As pessoas querem resultados diferentes, mas sem fazer mudanças na sua forma de pensar e agir. Então a sua obrigação primária é usar o que você aprendeu para aplicar na sua situação para melhorar a sua situação. Ah, mas isso não é egoísta? Não, você está dando um exemplo e se alguém quiser ajuda, você oferece. Mas a maior parte das pessoas não quer ajuda. Então não adianta muito você ficar correndo atrás das pessoas, ficar dando conselho, orientação, porque a maior parte das pessoas vai rejeitar isso e vai até ficar com raiva de você, talvez, vai desprezar, vai zombar, vai sabotar você. Então, cuide de você mesmo. Não tente ajudar quem não quer ajuda. Apenas dê exemplo. Aprimore a si mesmo. Cuide de si mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Encare a situação como um treinamento. É claro que é mais difícil ter uma atitude positiva, uma atitude vencedora, uma atitude extraordinária, rodeado ou junto com uma pessoa que tem uma atitude muito negativa, muito medíocre, derrotista, uma atitude desse tipo que puxa as pessoas para baixo, que limita o potencial da pessoa. Mas isso é um desafio. E justamente isso vai poder ajudar você, se você saber levar de forma positiva. Porque, em primeiro lugar, você tem uma oportunidade melhor de treinar, justamente por ser mais difícil. É um treino melhor ainda. E também serve para você se lembrar de como é ruim ter esse tipo de atitude. A pessoa que está sempre só pensando no pior, a pessoa que está sempre só pensando no imediato, só busca o prazer imediato e assim por diante. Então você tem uma oportunidade tanto de se lembrar da importância de ter uma atitude correta, quanto você treina a sua atitude de uma forma bem mais intensa. E se a situação mudar, você vai ter melhores condições de usufruir essa situação. Comparando, quando um metal é tirado numa mina, é tirado na natureza da terra, ele está impregnado de outros materiais, que são a escória. Então qualquer metal,
seja o ferro, seja o ouro, seja qualquer metal, ele tem que ser purificado. Como? É colocado num cadinho de purificação e é colocado fogo, aí o metal vai para um lado e a escória vai para o outro. Então o fogo pode ser comparado com uma provação, que é a situação difícil. E compete a você escolher se você vai ser o metal purificado ou se você vai ser a escória. Se você ceder à mediocridade, você vai acabar sendo a escória. Se você se aprimorar com isso, você vai ser o metal purificado, seja o ferro, seja o ouro, seja o que for. Então use a situação, a crise, o crisol, para se auto-aprimorar, para se tornar uma pessoa melhor. E terceiro, dependendo da situação, talvez você tenha que tomar medidas para colocar limites nisso. Talvez estabelecer regras, dizendo o que a pessoa deve fazer, quando e como, e exigir e impor que a pessoa obedeça isso, siga isso. E talvez você tenha que se afastar em alguma medida da pessoa. Infelizmente, às vezes é necessário ter algum afastamento. Total, não necessariamente, mas em casos extremos, talvez sim. Ah, mas eu não posso. Meu caro, lembre-se, você merece ficar bem e se sentir bem. Só que estar bem, se sentir bem, são resultados. Para você obter um resultado, você tem que seguir o procedimento que leva a esse resultado. Se você quer um resultado, mas você segue um procedimento que leva a outro resultado, você vai obter o outro resultado, não o resultado que você deseja. Né? Então, digamos, por exemplo, se eu quero juntar um capital, eu tenho que gastar menos do que eu produzo. Agora, se eu gasto mais do que eu produzo, eu vou formar dívida. Agora, eu quero formar um capital e eu quero gastar mais do que eu produzo. Isso não tem como, isso é fisicamente impossível. Então é importante que você tome as suas decisões. Infelizmente, às vezes é necessário estabelecer regras, talvez um pouco mais duras, e até mesmo se afastar de uma pessoa. Talvez não totalmente, mas às vezes sim. Então é importante você tomar cuidado com isso. Lembre-se que atitudes são contagiosas. Então, trate o queixoso crônico, a pessoa que é muito crítica, muito controladora, muito seja o que for, como um doente contagioso. Se é o seu papel cuidar da pessoa, você tem que se prevenir. Usar os equipamentos de segurança, tudo mais, para não se contagiar. Agora, se não é a sua obrigação tratar da pessoa, então você faz melhor em dizer para a pessoa que ela está doente e que você vai se afastar, e realmente se afastar, em uma certa medida, até a pessoa se tratar e se curar disso. Então, parece ser bastante duro, e talvez seja mesmo, mas isso é bom para você, é necessário, e talvez até mesmo para a própria pessoa. Quem sabe a pessoa, ouvindo isso, essa experiência, ela muda a sua forma de pensar e agir. Então, pensa bem nisso. Então, lembre-se, não tente ajudar quem não quer ajuda, apenas dê exemplo, cuide de si mesmo. Encare a situação como um treinamento e, se necessário, tome medidas para estabelecer regras ou para reduzir contato com a pessoa. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você apreciou o vídeo, dê joinha e comente. Se você não apreciou, dê uma joinha negativa e também comente, explique por quê. Se você gosta de vídeos de orientação, se inscreva no canal e acione o sininho. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.